Que tamanho tem esse ponto nesse contexto atual, né, do Grêmio nessa busca para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? Contexto de que tudo ficou como estava antes dessa rodada, quer dizer, não alterou absolutamente nada. E uma certa frustração, porque o primeiro tempo a gente poderia ter feito o score, poderia ter feito o resultado, e o segundo tempo quase ficamos com uma situação bastante complexa, embora o empate, e embora também, né, temos que lamentar aquele lance do Diego Souza, que saiu na frente do Thiago Santos e acabou, de certa forma, até poderia ter sido o gol, ele ter sido a virada. Mas fica um sentimento de frustração, porque efetivamente aqui a torcida veio em massa, cumpriu o seu papel, poderíamos ter perfeitamente aqui feito um resultado melhor, mas a campanha tem sido assim, com segurança nós vamos subir, mas tem sido bastante sofrido, tem sido bastante difícil complementar isso. Então houve uma certa frustração, não dá para dizer que não, mas vamos dizer assim que com os resultados que aconteceram, acabou ficando tudo dentro de uma situação absolutamente normal, como estava na rodada passada. O senhor fala em frustração, mas parece confiante, presidente. Aparenta, pelo menos. Muito confiante. Pois é, esses 2 jogos fora de casa poderão ser determinantes, né? Tem o jogo contra o Náutico, que é cercado de uma mística, né? Até existe aí quase que um tema, uma memória lá de 2005. O que o senhor projeta para esses 2 próximos jogos e acredita que eles são os definitivos, que a última rodada não será necessária para o acesso do Grêmio? O que a sua confiança diz? Eu tenho segurança na subida, mas eu não tenho segurança que efetivamente a gente possa cumprir nesses 2 próximos jogos a situação de classificação. Eu acho que nós ficamos na obrigação de vencer o Náutico. Não estou dizendo que eu acho que o Náutico vai ser um adversário dificílimo, tem toda essa situação já acabada de referir, de mística em relação ao próprio jogo, né? O Grêmio já teve uma situação bem parecida com esta, justamente contra o Náutico, mas eu vou te dizer assim que eu acho que nós não vamos conseguir a classificação na próxima rodada. Os cruzamentos são cruzamentos onde todos os adversários diretos nossos, à exceção do Sport Recife, joga fora de casa, mas todos os demais jogam em casa. Tem chance de fazer pontuação, e para nós seria importantíssimo vencer o Náutico. Não estou dizendo que é um desejo, né? Eu estou dizendo o mundo ideal. É importantíssimo vencer o Náutico, porque eu acho que os adversários vão pontuar bem melhor do que pontuaram nessa rodada. Então, eu acho que vencer o Náutico se torna imperativo. Presidente, até estou informando o senhor aí, o Rafael Claus deu por encerrado o jogo lá. Deu por encerrado? Deu por encerrado agora. Eu acabei de ter informações aqui, perguntei ao jurídico do Grêmio quais as consequências. Pois então, a minha pergunta era exatamente, embora sei que não se dispõe ainda de todas as informações, súmula de jogo e tudo mais, como o Grêmio vai acompanhar, e daquilo que o senhor até talvez já tenha visto ali no vestiário, eu sei que tem TV, já tem uma gama de informações pelo celular, como vai ser a atuação do Grêmio nesse que é um embate inesperado, uma coisa jurídica nesse final de campeonato. O que me respondeu o jurídico do Grêmio? Eu perguntei para eles uma pergunta direta e objetiva, né? Se a saída de campo do Vasco poderia, quais são as consequências, qual é a penalização que poderia acontecer? Aí me respondeu o jurídico do Grêmio que seria exatamente a possibilidade de perda de pontos. Essa é uma situação bem concreta, mas ao mesmo tempo que me referiu isso, me deu o reporte do que aconteceu no Grenal. O celular na cabeça do Lucas Silva, né? E havendo a identificação do responsável, como aconteceu, então teria que haver concorrência de culpa do Sport Recife no quesito de segurança. Ele agiu com desídia, agiu com uma situação dessa natureza, assim, de concordar ou então facilitar essa situação. O que houve ali foi uma provocação, né? Uma provocação, uma coisa de jogo. O jogador foi lá, houve reação, atiraram coisas neles lá, e bastante, não foi pouca coisa, pelo que eu vi. Então, o que me disse o juiz? Vai para o STJD, vai ser julgado para o STJD. E isso, claro, evidentemente, vai ter que ter uma observação de... Mas a tendência do que eu vejo, pelo que eu vi, pelo que eu observei, a tendência é de manutenção do score, do resultado, ainda mais que ele encerrou a partida. E outra situação também, né, agora vai uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Também pode se interditar a arena aqui também, de repente, é uma situação que nós estamos tão acostumados com situação dessa natureza que, de repente, vai acontecendo isso, né? Mas essa é uma brincadeira. Mas eu acho que sinceramente, eu acho que vai para julgamento e não vai haver absolutamente nada de diferente, vai ser mantido o resultado. Particularmente, acho isso.
Presidente, não é a primeira vez pós-jogo que o Renato é questionado sobre as alterações e ele fala que coloca o que tem à disposição. Este é um dos motivos do Grêmio não ter garantido acesso? Faltam peças? Não, não é não. Não dá para esquecer aqui que nós temos 3 jogadores de ataque que não estão jogando. Ferreira, Jonathan Robert, que estava voltando em alto nível extremamente, e Janderson, que era uma alternativa de velocidade que o Grêmio tinha também. O Grêmio basicamente está dispondo do Guilherme e do Biel, e depois quando substitui, depois o Tassiano também está lesionado, acabou se lesionando, sentiu uma situação, não pôde permanecer na partida, então o Grêmio está com, embora tenha os jogadores no plantel, faltou não somente quantidade, mas faltou também, vamos dizer assim, uma melhor qualidade para finalizar, para montar um ataque nesse momento. Nesse ponto ele tem razão, mas os jogadores estavam aqui, lamentavelmente não estavam jogando, estão pisados, 3 jogadores. E ainda tem o Campas que está retornando, quer dizer, na verdade, o Grêmio teve um enorme prejuízo do ponto de vista com lesões este ano. O Grêmio fez um campeonato bastante desfalcado com jogadores que poderiam estar num nível bem, dando para o time um nível bem melhor. Mas isso é do jogo. Mesmo assim, nós vamos chegar num ponto que vai garantir a classificação, sim. Presidente, a gente teve notícia que o senhor se reuniu, né, com os possíveis candidatos, na verdade, né, à presidência nessa semana. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que está essa transição, esse papo, como foi, em que pé está essa transição, até porque a gente vai ter um ano atípico, né? Um ano em que, digamos assim, as melancias vão se ajeitar em relação ao calendário e a gente vai ter 2 meses e meio aí para essa transição acontecer. Não, o que aconteceu foi uma pauta comum minha com o presidente Biderman, mas por iniciativa muito mais do Biderman, eu acabei participando sim, porque ele queria colocar as pautas que o Conselho de Administração provocou e as pautas que o Conselho Deliberativo tem também. Então, se resumiu basicamente a reunião em 5 itens, 5 pontos, 5 projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Grêmio, e eu dei uma informação geral do que acontece em relação à formação da Libra, e como ela está, e em que pé está, e no momento o que pode ocorrer em relação a isso. Então, conversamos sobre a questão da Arena, a questão da SAF, que é uma comissão que o Grêmio tem um debate sobre isso, e o debate acontece dentro do Conselho Deliberativo. Conversamos sobre outros projetos do Cristal, conversamos sobre o entorno, conversamos sobre a questão da governança. O Grêmio tem um projeto que está desenvolvendo sobre a questão de compliance, principalmente um projeto que já deveria estar pronto, ele acabou ficando prejudicado por conta das situações do ano passado. Mas é uma situação também que está praticamente pronta e nós vamos entregar isso como uma espécie de legado para a avaliação do que seria uma outra governança, uma nova governança, principalmente com critérios de alçada, com critérios de consequências, com critérios de risco, com critérios de responsabilidades. Então, é uma situação que a gente está propondo também para deixar como legado de discussão para o próximo Conselho de Administração. Foi basicamente isso. E disse mais, o futebol, quando tivermos a situação resolvida, nós voltamos a conversar. Obrigado, presidente. Obrigado.